E se a chave para a gente entender a depressão não estivesse exatamente nas emoções, mas nos nossos pensamentos? Pois é, essa é a ideia revolucionária de Aaron T. Beck que a gente vai explorar agora. Vamos juntos desvendar a terapia cognitiva e descobrir como os pensamentos, muitas vezes de um jeito que a gente nem percebe, acabam moldando a nossa realidade emocional. A pergunta que, no fundo, deu origem a tudo isso foi a seguinte: por que a depressão parece que desafia a própria natureza humana? Sabe, é uma condição que parece ir contra os nossos instintos mais básicos, aqueles de buscar prazer e, claro, de sobreviver. A depressão, ela é cheia de paradoxos. Ela meio que inverte o tal do princípio do prazer, sabe? Faz com que aquelas atividades que antes eram ótimas percam totalmente a graça. Ela também pode enfraquecer o nosso instinto de sobrevivência, deixar os sentimentos de amor e conexão mais fracos e até silenciar a alegria das coisas. Parece que vai contra toda a lógica, não é mesmo? Bom, para organizar essa nossa jornada, a gente vai começar pelos enigmas da depressão. Depois, vamos mergulhar em como a gente pensa sobre o pensar, identificar algumas armadilhas bem comuns do pensamento, aprender como mudar padrões e, por fim, como construir habilidades que durem para a vida toda. Então, vamos lá. Nessa primeira parte, a gente vai encarar esses enigmas da depressão. A terapia cognitiva aqui funciona quase como um mapa, sabe? Ajudando a organizar todo aquele caos de sintomas que, à primeira vista, parecem não ter nenhuma conexão entre si. A analogia que o próprio Beck usava é, assim, perfeita. Pensa num paciente com fraqueza, dor no peito e tosse. O médico vai procurar uma única lesão no pulmão que explique tudo isso. A terapia cognitiva faz algo parecido. Ela busca a lesão no nosso modo de pensar para explicar os vários sintomas da depressão. O foco é total em encontrar a causa raiz. E isso nos leva direto para a segunda parte, onde a gente vai detalhar o modelo cognitivo. Ele é basicamente a fundação da teoria de Beck para a gente conseguir entender o nosso próprio pensamento. Tudo começa com o que a gente chama de esquemas. Dá para pensar neles como se fossem as lentes através das quais a gente vê o mundo. São as nossas crenças e regras mais profundas sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre o futuro. O problema é que, na depressão, essas lentes podem ficar bem distorcidas, com um viés negativo que insiste em aparecer. E esses esquemas, por sua vez, geram os pensamentos automáticos. Sabe aqueles pensamentos que simplesmente pipocam na nossa cabeça, sem filtro, em resposta a alguma situação? Eles são tão rápidos que, muitas vezes, a gente nem se dá conta deles. Mas eles vêm com uma força, parecem verdades absolutas, mesmo que não tenham nada a ver com a realidade. Então, aqui está o ponto crucial da coisa toda. Não é o evento em si, mas a nossa interpretação do que aconteceu que de fato causa os nossos sentimentos. Esse é o princípio central da terapia cognitiva. O foco muda completamente. Sai das circunstâncias externas e vai direto para os padrões de pensamento internos. Ok, agora vamos dar uma olhada em algumas armadilhas bem comuns do pensamento. São as famosas distorções cognitivas. Padrões de raciocínio que, apesar de muito comuns, acabam nos mantendo presos no ciclo da depressão. 3 dessas armadilhas são, assim, clássicas. A primeira é a abstração seletiva, que é quando a gente foca num único detalhe negativo e ignora todo o resto que foi positivo. Depois tem a hipergeneralização, que é pegar um único incidente e criar uma regra geral negativa para tudo. E, por fim, a inferência arbitrária, que é basicamente tirar uma conclusão do nada, sem nenhuma evidência para apoiar. Olha só esse diálogo que ilustra bem a abstração seletiva. A pessoa diz: eu não tenho autocontrole, comi um pedaço de doce. Ela se sente um fracasso total por isso. Mas aí vem o terapeuta e pergunta: quantas vezes você resistiu ao doce essa semana? E a resposta, umas 100 vezes. Então peraí, 100 sucessos contra uma única falha significa fraqueza total? Uma pergunta simples como essa já começa a desmontar essa visão distorcida. Certo, mas como é que se muda esses padrões na prática? É exatamente isso que a gente vai ver agora, explorando a caixa de ferramentas da terapia cognitiva. Basicamente, existem 2 grandes caminhos para a mudança. De um lado, as técnicas comportamentais, que focam no fazer. A ideia é que, mudando o que se faz, é possível mudar como se sente e como se pensa. Do outro lado, as técnicas cognitivas, que focam no pensar. Aqui, mudando como se pensa, é possível alterar o que se sente e o que se faz. No fim, as 2 coisas andam de mãos dadas. Uma ferramenta comportamental super poderosa é a programação de atividades. É simples. A pessoa registra o que faz ao longo do dia e dá uma nota para 2 coisas. Mestria, que é aquele sentimento de realização, e prazer,
O objetivo aqui é provar para si mesma que até as menores ações, como, sei lá, sair da cama ou pagar uma conta, podem gerar um senso de competência e bem-estar. Isso ajuda muito a combater aquela inércia da depressão. E do lado cognitivo, uma ferramenta fundamental é o registro de pensamentos. Funciona assim. Primeiro, descreve-se a situação. Por exemplo, tirei um B numa prova. Depois, anota-se o pensamento automático que veio na hora. Eu sou um fracasso total. E aí vem o passo mais importante, formular uma resposta racional. Existe outra maneira de ver isso? Olha, um B não é um fracasso. Eu posso revisar o que errei e melhorar. É uma forma bem estruturada de desafiar e reformular aqueles pensamentos negativos. Mas olha, a terapia cognitiva não quer só aliviar os sintomas na hora. O objetivo final é bem maior. É construir uma resiliência duradoura, como a gente vai ver agora. O grande objetivo é identificar e, claro, modificar as pressuposições disfuncionais mais profundas. São essas regras e crenças centrais que, lá no fundo, tornam a pessoa vulnerável à depressão. É realmente ir na raiz do problema. Pensa em algumas dessas regras internas que muita gente tem, às vezes sem perceber. Coisas como, para eu ser feliz eu preciso ter sucesso em absolutamente tudo o que eu faço. Ou, se eu cometer um erro, isso significa que eu sou um inapto. Ou até mesmo, o meu valor como pessoa depende do que os outros pensam de mim. São essas regras super rígidas que acabam preparando o terreno para o sofrimento emocional. E quando se consegue modificar essas regras, os benefícios são transformadores. O pensamento fica muito mais flexível, os relacionamentos se tornam mais saudáveis, a autoconsciência aumenta demais. E, o que é mais importante, a vulnerabilidade a futuros episódios de depressão diminui. E muito. Então, para resumir, a terapia cognitiva vai muito além de ser só um tratamento. Ela é, na verdade, um aprendizado, um conjunto de habilidades para a vida toda. É sobre aprender a navegar na própria mente de uma forma muito mais consciente e saudável. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Se os nossos pensamentos é que criam os nossos sentimentos, qual é a história que a nossa mente está contando para a gente hoje? A terapia cognitiva nos oferece as ferramentas não só para ouvir essa história, mas, o que é mais importante, para poder reescrevê-la.